E inclusive teve um episódio aí recentemente na internet, conhecido aí, de dois episódios, né? O mais atual, acredito eu, que foi o da menina lá que foi colocada em sites de fofoca, que ela tinha relacionamento com um youtuber chamado Whindersson Nunes, né? E ela, infelizmente, ela cessou a vida por causa de acusações. Ela já era uma pessoa que estava vivendo uma situação de tristeza profunda, de depressão, né? E aí ela estava tentando sair desse buraco e aconteceu esse episódio, né? E aí é a questão, né? O que que, o que que faz as pessoas... Depois vamos voltar nessa questão de remédios, que eu acho que tem algumas perguntas aqui. Hum. Mas o que que faz a pessoa, por exemplo, a gente sabe que tristeza não é depressão. Por exemplo, eu tô triste, sei lá, meu time perdeu, né? Isso não é depressão. Por exemplo, até um parente meu que possa morrer. Não significa que se ele morrer, eu vou entrar em estado de depressão. Eu queria entender, doutora Denise, quando e como a pessoa entra em depressão. O que que é a depressão? Quais esse diagnóstico a gente pode ter aí, talvez um médico, um psicólogo, um psiquiatra? Então, a depressão ela é caracterizada por uma tristeza profunda, um desânimo, onde a pessoa não tem ânimo para nada, ela realmente quer se isolar, muitas vezes não quer fazer mais nada. Existe realmente essa diferença. Às vezes eu estou triste por algum ocorrido, por alguma coisa que aconteceu, e beleza, daí a pouco eu já melhoro, vou me recuperando. É diferente, a depressão ela é uma coisa que vai persistindo, vai piorando, vai agravando, trazendo outros sintomas. Então, assim, a depressão ela tem vários níveis, né? Ela tem várias nuances, assim, de períodos de piora, às vezes períodos melhora um pouco, mas assim, é diferente desse momento de tristeza, às vezes, que eu vivencio por uma situação. Agora, uma situação que eu vivencio de tristeza, às vezes pode desencadear, junto com outros fatores, a pessoa já tem predisponentes, né? Desencadear o quadro de depressão também. Uhum. Então, assim, hoje em dia, depressão é uma das doenças que mais afligem as pessoas, atual, né? É, é como se estivéssemos vivenciando uma pandemia mesmo, né? Uhum. Então a gente tem realmente um aumento muito grande de casos, né? De depressão. Falando nisso em pandemia, você que é médico e estava nesses ambientes aí, você, depois da pandemia, você observou um aumento no número de depressão, de pessoas com problemas mentais nesse sentido? Significativamente. Eu acho que tem várias coisas que podem ter influenciado nisso. O isolamento, Uhum. talvez isso pode ter desencadeado e causado, né? O medo, as perdas, e também o fato das pessoas, nesse período, ficarem sem procurar atendimento. Então, às vezes, foi agravando uma situação que já existia. Então, a gente percebe no nosso dia a dia de atendimento, atualmente, os casos chegando, um aumento mesmo. E eu sei que tem estudo sobre isso, como estava antes e como está depois, com certeza já tem estudos feitos, alguns que já foram feitos, mostrando que realmente tem um aumento. Trouxe aqui para citar, mas Uhum. tem Tem estudo sobre dados. isso. Beleza. Ô, Robson, é interessante que esse ponto que você tocou sobre a pandemia afetou a igreja de maneira assim avassaladora. Esse momento foi um momento revelador para a igreja perceber o quanto de fato nós temos dificuldade de confiar em Deus. E talvez foi uma ação do próprio Deus para trazer esse despertamento para essa visão. Porque não só na questão da ciência, pessoas que tiveram dificuldade de dar continuidade no tratamento, isso agravou, no campo da fé, a mesma coisa. Quantas pessoas, eu vou usar um termo aqui humano, mas é uma realidade, quantas pessoas perderam a sua fé nesse período? Apostataram, desistiram, se esfriaram, não voltaram mais a congregar, ou quando voltaram, voltaram totalmente desmotivados. Então, a pandemia veio para revelar uma necessidade urgente que a humanidade tem
de, primeiro, buscar o reino de Deus, claro, em primeiro lugar, porque é dele que vem o nosso socorro, mas de não esquecer que o Senhor Deus nos criou não como robôs, mas nos criou dotados de vontade, de escolha, de decisão. Isso me faz lembrar quando houve aquele problema na casa de, eu vou usar casa figuradamente, de Adão e Eva, estou citando aqui Caim e Abel, quando então, depois da oferta que o Senhor Deus aceitou de Abel, não aceitando de Caim, veio uma crise existencial, por assim dizer, na vida de Caim, que o texto lá diz que o semblante dele caiu. Isso significa que bateu uma tristeza segundo o mundo. Paulo vai interpretar desta maneira e conduz a pessoa à morte. E o Senhor Deus vai atrás de Caim e diz para ele: Caim, o que é isso? É só ler o texto de Gênesis lá, capítulo 4, se não me engano, que nós vamos ver isso. Olha, você com esse sintoma, isso vai te levar das duas uma. Eu estou aqui parafraseando o texto. Ou você dá cabo da sua vida, ou você dá cabo da vida de alguém. E o que é que aconteceu? Então, o alto índice de mortes que nós vemos por aí são pessoas que desistem de viver ou tem uma consciência de que ela também pode fazer a outra pessoa desistir de viver. Então, é uma realidade que a gente tem que analisar e que esse tempo pós-pandemia se acrescentou demais, Robson, demais. A questão é que a ira está lá dentro do coração da pessoa e às vezes a pessoa não consegue frear essa ira no coração dela. E isso, com certeza, na linguagem do Salmo 37, vai acabar mal. Acaba mal mesmo. Perfeitamente. A gente sabe, né, que a depressão ela se agrava, como você disse, doutora Denise. Mas algum efeito que não seja psicológico pode causar depressão? Como assim? Por exemplo, um efeito que, por exemplo, a pessoa terminou com o marido, isso é um efeito, sei lá, é um efeito de relacionamento, é um efeito que a gente pode categorizar como psicológico. Algum efeito, alguma coisa que não é psicológica, alguma coisa no corpo da gente, alguma coisa que a gente come, que não é mais psicológica, sim físico, pode causar depressão? Pode ajudar a causar depressão? Sim, a gente, às vezes a pessoa pergunta, o que que causa depressão, né? Existem vários fatores que podem levar à depressão. Então, eu até trouxe aqui alguns itens, por exemplo, acredita-se que fatores biológicos, psicológicos, sociais, por exemplo, fatores biológicos, né? Presença de depressão em outros membros da família. Então, isso também pode ser considerado um predisponente. Fatores sociais, por exemplo, perda de um ente querido, né? Perda de suporte social, problemas do emprego, isso também é um fator que pode desencadear. E também existem alterações de equilíbrio no nosso cérebro, né, de neurotransmissores, igual eu falei sobre atividade física, né, questão da noradrenalina, serotonina. Mas, assim, por exemplo, no físico, né, que você perguntou, às vezes algumas doenças, né, uma pessoa que está com diabetes, hipertensão, e aquilo ali pode levar a pessoa a uma depressão, é um dos fatores, né, junto com vários outros, não é uma causa específica, porque a pessoa ali se sente triste por estar com uma doença que requer cuidados com a alimentação, ele não quer deixar aquele alimento, e aí tem que fazer uma mudança de vida que ele não está preparado, muda tudo na sua vida, e então a partir daí ele pode desenvolver um quadro de depressão, sim. Então, sim, são vários fatores, tem fatores físicos, biológicos, sociais, então não é só. Isso tudo influencia, no final, psicológico da pessoa, Sim, né? sim. Tá certo. Então, no sentido que, por exemplo, eu tenho alguma pessoa da minha família que teve e eu tô numa tristeza assim que não passa, possa ser um sinal que eu possa ter uma facilidade em ter depressão, né? Sim, pode sim. É um fator predisponente à questão da hereditariedade, você da sua família que tenha passado por isso, faça tratamento, então é um fator. Agora tem uma questão interessante. A gente, quando come uma feijoada pesada, a gente tem sintomas não tão agradáveis. Uhum. Quando come uma comida muito pesada, a gente se sente mal. Quando a gente come gordura, quando come coisas não legais, fica mal mesmo. Agora, quando a gente come coisa boa, a gente fica saudável, a gente se sente melhor, a gente, sei lá,
vai fazer um exercício físico, se sente mais feliz, né? Vamos dizer assim. Existem algum alimento, pode existir alguns alimentos que propiciam esse aumento de tristeza, para que afete a depressão? Na verdade, assim, quando você se alimenta mal, com excesso de gordura, açúcar, você ganha peso, a própria obesidade em si, isso também é um fator predisponente, né? Porque a partir daí, com certeza, você também não faz uma atividade física, os alimentos saudáveis, eles mantêm o organismo com os nutrientes necessários, sem o ganho do peso, o excesso do peso. Então, a alimentação, ela tem influência, sim. Esses alimentos, hoje em dia, realizados, são alimentos com muita gordura, muito açúcar, né. A gente vê a população hoje em dia sedentária, excesso de peso, então isso também influencia, com certeza. Tanto que faz parte do tratamento, né, mudança de estilo de vida, com alimentação mais saudável, com atividade física, isso também faz parte do tratamento da depressão. É interessante, Robson, Denise, a gente pode encontrar na Bíblia aparentes contradição. Por exemplo, nós temos o registro do apóstolo Paulo aos Coríntios dizendo: comei de tudo que botar na mesa. Então a pessoa pode olhar para aquele texto lá e falar: então eu estou aqui sem restrição. Então, já que eu tenho um texto que diz para eu comer de tudo que botar na mesa, então eu vou participar de um banquete e eu vou comer igual um louco. Mas a mesma Bíblia que diz que você deve comer de tudo que se põe na mesa é a mesma Bíblia que diz: cuidado com a glutonaria. E aí nós vamos então para o campo de ter equilíbrio nesta questão. O que o apóstolo Paulo quis dizer quando comer de tudo que se botar na mesa é uma pergunta que fizeram para ele sobre a questão de carne sacrificada. Porque as pessoas, sem um entendimento maduro da sua espiritualidade, ficam nesta atitude de o que eu posso comer, o que eu não posso, o que está consagrado àquela tradição que não é a minha, se eu posso, se eu não posso. E Paulo dá uma palavra bem clara quanto a isso. Ele está dizendo: olha, foi o Senhor Deus que criou todas as coisas, Ele é o Senhor do universo. Então, tudo é sagrado diante do Senhor. Então, nesse sentido, não pergunte nada, coma. Não é que ele está dizendo coma tudo e seja aí um glutão. Tem um vídeo aí na internet que virou até meme da Ana Paula Valadão, que ela criticou os pastores, né, a classe dos pastores, que são gordos, né, que tem um barrigão. Eu lembro que numa conversa com a Denise lá na igreja, na escola dominical, e aí eu brinquei com ela que eu tinha colocado uma blusa mais folgada para esconder um pouquinho meus músculos do meu abdômen. Eu disse para ela que quando eu era mais novo, não sei se a senhora lembra disso, eu era muito musculoso aqui em cima e depois a idade chegou, ele desceu e concentrou embaixo na barriga. Foi daí que eu lembro que a senhora falou assim: pastor, usa uma fitinha métrica porque tem uma medida para homens que tem um limite. Se passar disso, alto índice de infarto. A senhora lembra disso? Exatamente. Então, é claro que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele. É claro que eu não vou comer qualquer coisa. Nós vivemos aqui no Brasil que nós não temos essa educação alimentar. Nós ainda não temos um programa, e agora eu vou entrar na questão da política, que trabalha exclusivamente nesta área. Por isso é que a população brasileira, na sua maioria, está acima do peso, vamos colocar isso. Isso é um pouco preocupante para a área da saúde. Mas o cristão, ele tendo a mente de Cristo, ele sabe o que ele vai comer e vai comer para a glória de Deus. Paulo, em Coríntios, vai dizer neste mesmo assunto: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, até na minha alimentação, eu tenho que saber o que é que eu glorifico a Deus. E isso vai contribuir para a minha saúde mental. Por exemplo, quando eu pratico atividades físicas, eu não pratico simplesmente para ter um corpo sarado. Eu pratico porque eu tendo um corpo saudável, eu vou melhor servir ao meu Deus. Então, quando eu alimento coisas saudáveis para que o meu corpo seja beneficiado com isso, não é simplesmente para ter uma boa saúde, é porque tendo uma boa saúde, eu vou servir o meu Deus com melhor qualidade de vida. Ótimo. Ainda nesse tópico ainda dos sintomas da depressão, a gente tem aí, acabamos de mencionar aí a questão dos alimentos, do esporte e tudo mais, e
uma das coisas em que a gente muito difícil saber, assim, tem pessoas que falam assim: "Olha, parece que eu tô em depressão, quando eu tô em depressão, eu não consigo enxergar mais nada", né. Eu não consigo raciocinar, não consigo pensar, em outra coisa a não ser na tristeza, né. É difícil, porque eu nunca tive depressão, já teve alguns aspectos de tristeza, né, que são mais pesados, mas nunca tive essa sensação de afunilamento das coisas, não consigo enxergar as coisas com clareza. É, como é que seria esse afunilamento Isso. da tristeza, né? Como é que a pessoa identifica que tem esses sintomas de depressão? A depressão ela pode se apresentar com vários sintomas, né? A própria tristeza, que a gente chama de humor deprimido, né? Que seria o principal sintoma. Mas também a pessoa pode se apresentar com irritabilidade, qualquer coisa ela está estourando, está irritada, sem paciência, às vezes com insônia. Ou ao contrário, a pessoa fica sonolenta o dia inteiro, aquela abrição de boca, né, tá: "Nossa, eu só quero deitar, só quero dormir", isso pode ser um sintoma de depressão Tem. também. O choro fácil, né, qualquer coisa, às vezes a pessoa se emociona, chora, às vezes não consegue falar. O isolamento, a pessoa só quer ficar num canto, quer ficar quieto num canto isolado, não quer ouvir gente, não quer ver gente, não quer conversar. A pessoa não se cuida, às vezes fica sem tomar banho, fica dias enfurnado no quarto. A pessoa não tem ela não tem um ânimo, de vida, assim, né. Então pode também ter perda de apetite ou ao contrário, Hum, aumento do apetite, uhum. então às vezes ganha peso ou perde peso. Ansiedade pode estar ali também junto, pode ser um sintoma também. Então, assim, a depressão pode se apresentar de várias maneiras. Às vezes a pessoa, chega no consultório achando que tá: "Ah, eu tô achando que eu tô com falta de vitamina, que eu tô dormindo demais, quero fazer nada, desanimado", e às vezes tá tudo normal nos exames e você, então, conversando, avaliando, você entende que às vezes pode ser um quadro de depressão. Então, assim, ela tem vários sintomas que podem se manifestar. A tristeza é uma delas, né, a pessoa nada satisfaz, nada tá bom, vive sempre, assim, com aquele humor deprimido, para baixo, desanimada, então são esses os principais sintomas que cometem.